Existe uma mentira muito confortável que mantém milhões de pessoas presas exatamente no mesmo lugar há anos. E essa mentira se chama motivação. Fizeram você acreditar que o problema é falta de ânimo, falta de inspiração, falta de vontade, quando na verdade o que falta não é energia, é identidade. Pessoas motivadas começam, pessoas com identidade continuam, e hoje você vai entender por que depender de motivação é uma armadilha emocional. Por que ela some quando você mais precisa? E como mudar quem você é por dentro transforma automaticamente o que você faz por fora. Então já se inscreve no canal e deixa o gostei, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que ainda estão esperando sentir vontade para mudar de vida. E se puder apoiar ainda mais o canal, use o Super Thanks para manter esse conteúdo cru direto e sem maquiagem. Fica até o final, porque a última virada mental pode ser desconfortável. Mas é exatamente o que separa quem começa de quem realmente constrói algo duradouro. Quando a gente fala que você não precisa de motivação, precisa de identidade, muita gente estranha no começo, porque fomos educados a acreditar que tudo começa com vontade, com ânimo, com aquele fogo interno que aparece do nada e resolve a vida. A verdade é que motivação é confortável de acreditar porque ela transfere a responsabilidade para algo externo e imprevisível. Quando você está motivado, você age. Quando não está, você se permite parar. E isso cria um ciclo perigoso, porque a vida real não funciona no ritmo da sua emoção. Ela exige constância, repetição, continuidade, especialmente nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que nada parece recompensador. É exatamente nesses dias que a motivação desaparece. E é exatamente nesses dias que a identidade entra em ação. Identidade é o conjunto de crenças silenciosas que você tem sobre quem você é. É a história que você conta para si, mesmo todos os dias, mesmo sem perceber. Quando você diz internamente, eu sou assim, eu sempre fui assim, não adianta tentar. Você está reforçando uma identidade. E o cérebro humano é extremamente fiel à identidade que ele acredita ser verdadeira. Ele vai sabotar, atrasar, desistir ou justificar qualquer comportamento que ameace essa autoimagem, mesmo que isso te prejudique. Por isso tantas pessoas dizem que querem mudar, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. Não é falta de informação, é conflito de identidade. Uma pessoa que se vê como alguém disciplinado não acorda todos os dias se perguntando se vai fazer o que precisa ser feito. Ela faz porque aquilo faz parte de quem ela acredita ser. Da mesma forma, uma pessoa que se vê como alguém desorganizado ou inconsistente vai encontrar razões perfeitamente lógicas para manter esse padrão, mesmo sabendo que isso está custando oportunidades, tempo e respeito. A identidade age como um piloto automático invisível. Enquanto você tenta mudar apenas o comportamento, o piloto automático continua puxando você de volta para o padrão antigo. É por isso que motivação falha. Motivação tenta empurrar comportamento sem mudar a identidade. Funciona por alguns dias, às vezes semanas, mas não se sustenta. Identidade, por outro lado, muda o ponto de partida. Em vez de perguntar, tô com vontade? A pergunta passa a ser, isso é coerente com quem eu decidi ser? Essa mudança parece sutil, mas é profunda. Ela tira a negociação emocional da equação. Você para de discutir consigo mesmo o tempo todo, e isso economiza uma quantidade absurda de energia mental. Outro ponto importante é entender que identidade não muda com frases bonitas ou pensamentos positivos isolados. Ela muda com evidências. Cada pequena ação consistente é um voto a favor da nova identidade. Cada vez que você faz algo que a versão antiga de você não faria, você enfraquece a identidade antiga e fortalece a nova. No começo isso gera desconforto, porque o cérebro odeia incoerência. Ele prefere um padrão ruim conhecido do que um padrão melhor ainda não consolidado. Mas se você sustenta a ação,
mesmo pequena, mesmo imperfeita, o cérebro se adapta. Ele começa a aceitar essa nova versão como real. Muita gente espera sentir confiança para agir, quando na verdade a confiança vem depois da ação. A identidade funciona do mesmo jeito. Você não espera se sentir uma pessoa focada para agir com foco, você age com foco e, com o tempo, passa a se ver como alguém focado. Esse é o caminho inverso do que normalmente nos ensinam. A maioria tenta mudar de dentro para fora apenas com pensamento, quando na verdade a mudança acontece de fora para dentro, através de comportamento repetido com intenção. Existe também um alívio enorme quando você para de depender de motivação, porque motivação cria culpa. Nos dias em que ela não aparece, você se sente fraco, incapaz, inferior. Você começa a se comparar com pessoas que parecem sempre animadas e produtivas, sem perceber que o que você vê nelas não é motivação constante, é identidade consolidada. Pessoas consistentes não são mais animadas que você. Elas só não negociam com o próprio padrão. Quando você entende isso, algo muda na forma como você se trata. Você para de se agredir mentalmente por não estar no clima e começa a agir com maturidade. Você entende que não precisa gostar de tudo o que faz. Precisa apenas respeitar o compromisso que assumiu consigo mesmo. E esse respeito próprio começa a gerar algo muito poderoso. Autoestima real. Não aquela baseada em elogio externo, mas aquela construída em silêncio, quando você cumpre o que prometeu para si mesmo. Outro aspecto pouco falado é que identidade cria previsibilidade positiva. As pessoas ao seu redor começam a confiar mais em você porque você se torna alguém consistente. Você não depende de humor, não depende de inspiração, não depende de pressão externa. Você entrega e o mundo valoriza quem entrega. Oportunidades surgem não porque você pediu, mas porque você demonstrou repetidamente que é alguém confiável. Isso vale para trabalho, negócios, relacionamentos e qualquer área da vida. É importante dizer também que mudar a identidade não significa virar outra pessoa da noite para o dia. Significa escolher um eixo, escolher um padrão mínimo inegociável. Algo simples, mas constante. Identidade não é construída com grandes gestos esporádicos, mas com pequenas ações repetidas. O cérebro aprende por repetição. Quanto mais você repete, menos esforço aquilo exige. E quando algo exige menos esforço, ele passa a fazer parte de quem você é. Existe uma armadilha comum nesse processo: tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Isso geralmente falha, porque gera sobrecarga e reforça a identidade antiga de eu não consigo manter nada. O caminho mais inteligente é escolher um comportamento cheio, algo pequeno, mas simbólico. Algo que represente a nova identidade que você quer construir. Pode ser cumprir horários, pode ser terminar o que começa, pode ser estudar um pouco todos os dias. Não importa tanto o que. Importa que seja consistente. Cada dia cumprido é uma prova. Cada prova fortalece a identidade. Com o tempo, algo curioso acontece. Você começa a sentir desconforto quando age contra a nova identidade. Aquilo que antes exigia esforço passa a ser natural. E aquilo que antes era natural passa a parecer estranho. Esse é o sinal mais claro de que a identidade está mudando. Você não precisa mais se empurrar, você apenas segue o padrão que construiu. E nesse ponto, a motivação até aparece de vez em quando, mas ela já não é necessária. Ela vira um bônus, não uma condição. No fundo, tudo se resume a isso. Pessoas não falham por falta de capacidade. Falham por falta de alinhamento interno. Elas querem resultados que pertencem a uma identidade que ainda não construíram. Quando você entende que o jogo não é emocional, mas identitário, você para de buscar atalhos e começa a construir base. E base não chama atenção no começo, mas sustenta tudo depois. Quando você muda a sua identidade, você muda suas decisões. Quando muda suas decisões, muda seus resultados. Quando muda seus resultados, muda a forma como o mundo te trata. Não porque o mundo ficou mais justo, mas porque você se tornou alguém diferente. Alguém previsível no melhor sentido. Alguém confiável. Alguém que não depende de sentir vontade
para fazer o que precisa ser feito. E talvez essa seja a parte mais libertadora de todas. Você percebe que não está quebrado, não está faltando algo em você, não precisa de mais um empurrão emocional, você só precisa decidir quem você é e sustentar essa decisão em pequenas ações diárias. O resto, com o tempo, se ajusta. Motivação vai e vem. Identidade fica... E quando identidade fica, o progresso deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma consequência natural. No fim das contas, você não precisa de mais vídeos motivacionais. Você precisa de uma decisão de identidade. Decidir quem você é quando ninguém está olhando. Decidir qual padrão você não negocia mais. Decidir se você quer continuar vivendo de impulsos ou começar a viver de princípios. Motivação vem e vai. Identidade permanece. E quem constrói identidade forte não depende de vontade, depende de compromisso. Então agora faz o que a maioria não faz. Se inscreve no canal, deixa o like, porque isso mostra ao algoritmo que conteúdos que falam de verdade precisam alcançar mais pessoas. Se puder, apoie com um Super Thanks para manter esse tipo de mensagem viva e independente. E se não puder, comenta aqui embaixo qual parte mais te confrontou, te fez pensar e não sai agora. O vídeo que está aparecendo na sua tela aprofunda ainda mais esse tema e pode ser exatamente o empurrão final que faltava para você parar de buscar motivação e começar a construir identidade.